Eu tava relutando, mas relutando mesmo, para gravar vídeo sobre o assunto, mas vamos lá, vamos gravar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, George Volpão, aqui no Cascalho.cc, canal onde eu e Paty Fontana falamos de corrida em trilha, gravel bike, esportes outdoor, corrida de rua, um monte de coisas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se não for inscrito, por favor, se inscreva para continuar acompanhando tudo que de mais legal a gente tem para compartilhar com vocês. Equipamentos, provas, experiências, filosofadas gerais, principalmente no que se refere à corrida em trilha. E como está no título do vídeo, Terça do Trail. Como é que eu não ia falar da UTMB, da Ultra Trail du Mont Blanc? Chegou a semana mais aguardada pela galera que... Ai, UTMB. Tem uma galera que é bem louca pela UTMB. E eu vou contar um pouquinho da minha história e do meu envolvimento e das minhas sensações com relação ao UTMB. Mas, antes disso, para dizer que hoje ela é muito diferente de como a UTMB começou. Eu não vou fazer um vídeo sobre a história da UTMB, pelo menos não agora, né? Mas é uma prova que agora, em 2023, ela está completando 20 anos, né? Desde a sua primeira edição, que foi lá. Se você é bom de contas, assim como eu sou, sabe que foi lá em 2003 a primeira edição, com pouquíssimos atletas e tal. Eles, no canal deles, eles lançaram inclusive vários vídeos com cada um desses anos assim das provas, bem legal, assim, um material bem legal de acompanhar, né? Numa era aí pré-redes sociais, pré-transmissões ao vivo e tal, né? E para falar sobre 2023, a UTMB, na verdade, se transformou em um festival, não agora em 2023, já tem alguns anos, mas se transformou em um festival de uma semana de duração de várias provas, né? Com várias distâncias. A UTMB originalmente começou como uma prova lá de 160, 170 quilômetros, teve várias mudanças, algumas mudanças de percurso e tal, e agora já tem alguns anos que ela se consolidou como uma prova na distância de 171 quilômetros, com 9.600 e pouco de altimetria, alguma coisa assim. Ou seja, a prova dura é uma prova que dá a volta no Mont Blanc, como o nome já diz, né? O Mont Blanc é a montanha mais alta da Europa Ocidental. E a prova larga na cidade de Chamonix, vai em direção à Itália, passa numa cidade lá na capital do Vale da Aosta, lá chamada Courmayeur, segue em direção à Suíça e retorna para Chamonix, né? Dando a volta no maciço do Mont Blanc, e por isso o nome Ultra Trail du Mont Blanc, né? Uma prova que foi criada para fazer de uma vez só, non-stop, essa trilha, por assim dizer, consolidada já há vários anos, que é percorrida ainda, claro, pelo pessoal do trekking, né, da montanha, que fazem lá em 10 dias, em quantos dias achar necessário fazer acampando ou ficando nos refúgios, né? A galera da corrida muito louca lá em 2003 resolveu fazer essa prova e ela se tornou um mega sucesso, e hoje é definitivamente, posso dizer que é a prova que reúne o maior atenção de mídia, de atletas também, porque é a prova que tem uma super exposição. E aí que entra o meu... não sei, né? Vocês que me conhecem há mais tempo sabem o quanto eu sou, até certo ponto, purista nessa coisa de super exposição e de super comercialização das coisas. Eu não tô aqui para falar mal, dizer que eu não gosto, muito pelo contrário, eu gosto de acompanhar. Eu acompanho a UTMB desde 2008, acreditem ou não, quando eu ouvi falar num cidadão chamado Kilian Jornet, que ganhou essa prova, e 2008 era meu segundo ano de competição em corrida em trilha. E eu, quando comecei a correr em trilhas, acho que quase como tudo na vida, sempre fui buscar informação. E aí, conhecendo os sites, né, na época não havia Instagram, o YouTube era minúsculo ainda, né, o YouTube foi criado em 2006, então há algumas informações, e conhecendo alguns sites de fora, comecei a acompanhar e vi o quão importante era essa prova, o quão relevante ela era, e convido vocês a acessarem o meu blog, que eu estou deixando na descrição aqui e também passando na tela,
que em 2008, por exemplo, eu já falava da prova, eu já escrevia sobre essa prova, então realmente sempre despertou muito meu interesse e continuou despertando meu interesse ao longo de todos esses anos, né? Não como uma prova que, meu Deus, meu sonho é correr ou competir na UTMB ou nas outras provas que fazem parte desse festival semanal que rola por lá e que eu já vou falar um pouquinho bem rapidinho de cada uma delas. Nunca me atraiu a esse ponto, assim, primeiro até por uma questão financeira, conhecedor das minhas limitações financeiras, pelo menos, né, nesse período atual agora, nem cogito algum tipo de participação assim, e também hoje em dia mais por conta dessa superexposição que rola, dessa grande quantidade de pessoas envolvidas nisso aí, que não oferece o tipo de experiência que eu tenho interesse. Eu gosto muito de acompanhar em casa e convido vocês que essa semana vocês acessem o canal do YouTube, que eu também estou deixando aqui, também estou deixando umas imagens rolando da prova do ano passado, os melhores momentos, por assim dizer, né? Porque é uma prova realmente muito legal e cada vez mais ela tem, como eu disse, além de atrair um número muito grande de pessoas, de ajudar a trazer muitos novatos ao esporte, passar bons valores, ela tem uma estrutura super profissional, então esse acompanhamento ao vivo é muito legal, viu? Transmissão em diversas línguas, em chinês, em japonês, em espanhol, em inglês, né? Eu gosto muito de acompanhar a cobertura já há vários anos, inclusive nos anos onde eu estive ausente da corrida em trilha, do trail running, né? Entre 2015 e 2019, que foi aquele ano da minha bad, que eu não queria saber de corrida em trilha, que eu estava 100% ligado na questão das bicicletas e do gravel bike principalmente. Inclusive nessa época, chegava o mês de agosto, eu sempre estava ligado acompanhando, porque é realmente um evento muito interessante que eu gosto de acompanhar de longe, como eu disse. Não tenho interesse, não tenho pretensão alguma de fazer esse tipo de prova ou competição, e menos ainda agora que tem essa questão da série, das provas pelo mundo e tal. É uma coisa que eu vejo de uma forma bem diferente da maioria das pessoas que eu conheço, eu acho, né? Mas, como eu disse, não torna algo desinteressante, né? Então eu convido vocês a acompanhar durante toda a semana, são diversas provas, né? Nessa segunda-feira, agora já teve a MCC, a Martigny Combi, que é uma prova de 40 quilômetros, por exemplo, que é uma das provas mais recentes, né, que foi criada em tempos mais recentes, e que tem uma brasileira lá que mandou super bem, a Giovana Martins. Olha a chegada dela aí, que legal. Quarto lugar numa prova de nível internacional, né? Então, muito bacana poder levar o nome do Brasil para lá e estar presente e desfrutar de um evento assim tão grandioso como esse, né? Existem outras provas em distâncias menores, existem provas dedicadas aos jovens, né? Provas mais curtas para revelar novos talentos, mas também existem as provas que são clássicas, além da UTMB que eu já mencionei, que é a prova de 171 quilômetros, né? Uma clássica que, se não me engano, foi a segunda prova da série que foi instituída já logo ainda pouco depois da primeira edição oficial da UTMB, no mesmo dia, só que um pouco mais cedo, tem a largada da CCC, que é a Courmayeur-Champais-Chamonix, que a prova aí diria assim, que é praticamente os 2/3 finais, digamos assim, da UTMB, né? Metade para o final, por assim dizer, né? Largando em Courmayeur e terminando em Chamonix, né? São 100 quilômetros com um desnível também bem considerável, 6.000 e alguma coisa. Então é a segunda prova, podemos dizer que ela é a segunda mais importante dessa série, né? Que reúne diversos atletas, e aí aqueles atletas mais focados nas provas de 100 quilômetros. Ela tem 100 quilômetros redondo, né? Outra prova que é muito importante, que é também dessas mais antigas, assim, é a TDS, né? Que é a Trace de Duc de Savoie. Puta, francês aqui é horroroso. Essa prova tem 145 quilômetros hoje, né? As últimas edições também nessa distância aí. E é uma prova extremamente dura, porque tem menos distância que o UTMB, mas tem praticamente a mesma altimetria. E o trajeto dela é meio que quase como ao contrário da UTMB, largando também em Courmayeur, só que em vez de fazer o sentido
anti-horário em direção a Chamonix, ela faz o sentido horário para Chamonix, com alguns desvios e tal, né, por outras montanhas, outras trilhas, para completar esses 145 quilômetros. E tem largada também nessa segunda-feira agora, tá? Larga 11h30 da noite em Chamonix, então vou estar acompanhando isso aí durante a semana, porque a prova também é bem importante, atrai grandes nomes do esporte. Inclusive tem brasileira que já se destacou super nessa prova, como é o caso da Fernanda Maciel e da Manu Vilaseca, que são atletas brasileiras que vivem na Europa e que têm resultados importantes nessas provas também, assim como na UTMB. A Fernanda Maciel tem resultados bem importantes lá também, mas aí é história para outros vídeos, né? Outra prova que é importante também, que é antiga, é a PTL, que é uma prova diferentona, daí são 300 quilômetros, ela largou também nessa segunda-feira e termina no domingo, então são 300 quilômetros de forma semi-autônoma e você compete também em duplas, né, com o teu parceiro ali. Então, por terreno de montanha mesmo, né? Aquele que você vai parar nos refúgios para dormir e tal, um esquema quase como a da La Mission Argentina. E aí a gente tem outras provas também, que agora, acho que a outra prova que eu poderia considerar que é bem importante também é a chamada OCC, Orzières Chamonix, uma coisa assim, que são 50 quilômetros, que é uma prova mais recente, que tem talvez uns 10 anos no máximo, mas que tem atraído muitos atletas de primeira linha em nível mundial para correr os 50 quilômetros da prova, 55 para ser mais preciso. Então atrai esses atletas das provas mais rápidas, se é que dá para correr tão rápido assim, 50 quilômetros, né? Então, essa prova larga na quinta-feira. Então a gente tem a semana inteira para acompanhar eventos muito interessantes que reúnem a elite do trail running e reúne também amadores apaixonados pela modalidade do trail running. Pessoas que fazem sacrifícios enormes nas suas vidas pessoais, nas suas vidas profissionais, para estarem presentes lá por uma semana, 10 dias que seja, na região de Chamonix, que é um berço do montanhismo ocidental, né? No século XVIII, onde tudo começou, né? Com a escalada do Mont Blanc pela primeira vez. Então, Chamonix tem uma relevância muito importante para a gente que é da montanha. A cidade reúne toda a nata, toda a elite e também os amadores que vão em busca de realizar seus sonhos, que para muita gente é algo extremamente importante, completar uma prova, qualquer prova que seja da série. Eu acompanho alguns amigos que já participaram, conheço alguns que completaram a prova, outros que não completaram, que abandonaram, que, enfim, todo tipo de experiência. Para você chegar nessas provas, você precisa ter uma certa quantidade de pontos, num ranking específico e participar de provas que são dessa série, enfim, é algo assim hoje, agora em 2023, que realmente me leva a não ter tanta vontade de estar presente assim, né, lá, de forma presencial mesmo. Prefiro ficar aqui torcendo para os amigos, curtindo, tomando um vinhozinho, aqui eu e Paty Fontana assistindo a prova, que a gente gosta de ficar aqui, eu, ela e agora os gatos também. Então, vou pedir que vocês fiquem ligados, que vocês acompanhem, se você é novo no trail running, acompanhe, desfrute, tire suas próprias conclusões também a respeito do que isso significa para você. Não é porque eu estou falando que, pô, esse é meu jeito de ver, é o jeito certo, apenas a maneira como observo. Eu tenho interesse em várias outras competições de corrida em trilha ou de corrida em montanha que, para mim, soam mais atrativas e me instigam mais e que me fariam fazer os sacrifícios aos quais eu estou disposto a fazer para estar presente nessas provas. A UTMB, para mim, não é. Eu gosto de ver ela aqui na televisão de casa. E tenho certeza que você vai gostar também. Combinado? Volto mais pra frente na próxima terça do treino aí, também falando da UTMB, de quais foram as minhas impressões, etc, etc, porque eu sei que a galera gosta de saber desse assunto e eu gosto também de compartilhar as minhas impressões. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Por favor, deixa aí o seu gostei, o seu like, aquela coisa toda que a gente sabe que ajuda na promoção do nosso canal e continuar falando de corrida em trilha. E também, por favor, os comentários, o que você acha disso? Você acha que comercializou demais o negócio? Tá muito comercial? Ou você acha que não, é isso aí mesmo e vamos meter um logo? Tem polêmica grande esse ano aí por conta do nome do patrocinador principal, mas isso aí é um assunto talvez para outros vídeos aí, mais para frente, para a gente não se alongar demais. De repente vale uma live com alguém
Se você tiver afim de fazer uma live comigo, deixa um comentário também. Forte abraço, você se cuide. Até mais. Tchau.